Querido povo de Deus, é Quaresma, já estamos no segundo domingo, um domingo depois do retiro. Quem participou do retiro nacional? Uma salva de palmas, parabéns. Quero dizer que todo o retiro está disponível no YouTube para quem quiser rever as palestras e os melhores momentos, como foi feito pela televisão. Nós, a cada domingo da Quaresma, caminhamos em algum ponto, nos é colocado um tema central para que possamos chegar bem, melhor convertidos na Páscoa do Senhor. Portanto, toda Quaresma é uma catequese muito bem pensada, muito bem elaborada. E hoje é chamado Domingo da Transfiguração. Antes de falar propriamente da Transfiguração, eu quero falar da primeira leitura do Gênesis. A leitura do Gênesis fala de um personagem. Qual é, por favor? Abraão. Muito bem. Que bom que estavam atentos. Abraão. E diz que Abraão foi olhado por Deus, não diz que tinha algum mérito, foi olhado na gratuidade de Deus, e Deus, vendo que ele o reconhecia como único Deus, fez uma aliança. E no Antigo Testamento, como que se faziam as alianças? Quando era uma aliança muito forte, muito significativa, se tinha um rito muito forte. Qual era? Pegava-se animais, esquartejava os animais e colocava no chão. E a pessoa que fez o sacrifício passava entre os animais e dizia: se eu não cumprir a minha parte na promessa, que eu seja esquartejado como este animal. Eita peste, é sério o negócio. Não é igual a gente fala, eu juro, eu prometo. A gente não tem fio de bigode, não tem nem vergonha na cara mais. As pessoas falam que não tem peso. Não, colocava-se os animais. Mas veja um detalhe em Gênesis: quem pediu os animais? Deus. Pediu touro, pediu ovelhas, pediu um par de rolas. As aves não foram cortadas. Mas lembra que eu disse que quem está fazendo o pacto, quem está fazendo a aliança, anda no meio dos animais esquartejados, dizendo: se eu não cumprir a minha parte da aliança, que Deus me esquarteje desta forma. Abraão não fez isso. Ué, por quê? Porque na verdade não foi Abraão que fez aliança com Deus, foi Deus que fez aliança com Abraão. Abraão, no final do dia, teve um sono. Impressionante como a palavra sono mereceria até uma homilia sobre o sono na Sagrada Escritura, porque aparece na primeira leitura, vai aparecer no Evangelho, nos momentos do Getsêmani, sono de novo. Mas fiquemos por isso. Abraão teve um sono, e quando ele acordou, o braseiro de Deus havia passado no meio das oferendas. Quer dizer, Deus fez um pacto com Abraão. Deus toma a iniciativa. Deus se revela. Nós somos frutos de uma religião revelada. Deus toma a iniciativa de revelar-se. E isso não é pouco. Teologicamente é muito profundo. As nossas verdades, elas são reveladas por Deus. Por isso tem muita coisa que se choca com o mundo e diz: mas isso não condiz com a realidade. Espera,
Nem tudo condiz com a realidade, porque a realidade, nem tudo está no plano de Deus. Foi adulterado, foi manipulado, destruído. E ali se estabelece duas grandes promessas. Não vou me ater muito na primeira leitura. A primeira promessa: você vai ter um pedaço de chão, você vai ter terra. Segunda promessa: você vai ter posteridade, você vai ter uma grande geração. Isso nos faz pensar o quê? Eu até preguei durante todo o retiro: Deus não falha nas suas promessas. E resumindo, como alguns dizem, afivelando, fechando essa reflexão, sabemos que para Abraão não foi fácil. Deus cumpriu a promessa? Cumpriu. Mas cumpriu no tempo de Abraão? Não. Abraão teve que esperar confiante, manter a fé no Senhor, mesmo não vendo acontecer a promessa. A promessa demorou, mas Deus não esqueceu. Aqui fecho a primeira leitura. Filhos e filhas, você que está aqui no santuário, você que está me acompanhando em casa, você que está me acompanhando no trabalho, você que está acompanhando no carro pelo rádio, porque é tanto transmitido pela TV como pelo rádio. As promessas de Deus não são deixadas para trás. Não se desespere. Aquilo que você reza, que você pede, que você suplica, Deus atenderá. Você me escutou o que eu falei? Quem escutou, diga: eu ouvi. Eu espero no Senhor, diga: eu espero no Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor. E é por isso que nós cantamos: o Senhor é minha luz e salvação. É por isso. Se nós não confiamos no Senhor, como que nós vamos falar: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, porque terei medo? Ah, meus irmãos, que coisa mais linda, é de arrepiar. Quando nós reconhecemos isso, que o Senhor é luz, é salvação, é cumprimento da promessa. Mas padre, eu agora que eu não entendi o Evangelho, pois me deixa explicar. O Evangelho é de Lucas. Os três evangelistas, que nós chamamos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles escreveram sobre a transfiguração. Mas Lucas nos dá algumas particularidades únicas. E nós estamos no Evangelho de... Ai, Jesus me chicoteia. Acorda, Dona Maria, seu José. Nós estamos no Evangelho de Lucas. Tem que prestar atenção, gente. Valeu-me, Senhor. Lucas diz que chamou três. Isso todos falam. Chamou Pedro, João e Tiago para subir a montanha. Mas só Lucas é que escreve por que subiram a montanha. Subiram a montanha para rezar. Detalhe importante: Jesus era um homem rezador. Vou usar essa palavra bem cabocla, porque nós temos insistido, deixamos pouco tempo para nossa oração pessoal. Jesus era um homem de oração e quis que os três fizessem a experiência de oração. Repito, Jesus quer te levar a uma experiência de oração. Repito, você que está aqui, está em casa, na quaresma, Jesus quer te levar a uma experiência de oração. Mas eu sou uma pessoa de oração. Deus quer te oferecer mais. Que eu, padre, mas eu, Reginaldo, reze mais. Uma experiência mais profunda de oração. Subiram a montanha. Lucas continua nos seus detalhes.
Nós estamos falando de um Deus de promessa. Não esqueça a primeira leitura. Um Deus que, vamos dizer assim, demora, mas não deixa de cumprir. E os planos de Deus não mudam. Feliz de quem confia. Jesus está lá. Lucas é o único que descreve que o rosto de Jesus mudou. Por que será? Talvez para nos assinalar que se nós fôssemos pessoas de vida de oração, nós teríamos semblantes mais ternos, mais misericordiosos, mais acolhedores. Não seríamos tão sisudos, não seríamos tão nariz empinado, que até, olha o detalhe, até o rosto muda quando se mergulha em Deus. Você escutou o que eu falei? Quem vive com cara de azedo, quem vive com cara de limonada, daquelas azeda, não, meu filho. Lembre-se que um dos frutos do Espírito Santo é alegria e docilidade. Comece a refletir essas coisas. Quem trata mal dentro de casa, que vive desagradável, aquela pessoa rabugenta, aquela pessoa implicante, Jesus até o rosto mudou, porque quando você está em Deus, muda de dentro para fora. Só Lucas diz isso. Os outros também falam que as roupas ficaram brancas, alvejadas. Quando nós estamos em Deus, tudo é transformado em nossa vida. Então, se por acaso você sente que não está mudando, às vezes a gente caminha e para num ponto. Eu mesmo vejo, não tenho receio de dizer, que fazendo as minhas orações, eu parei num ponto, agora recentemente, e estou pedindo: Senhor, eu quero dar um passo disso aqui. Isso aqui está sendo um obstáculo para a minha felicidade. Isso é se autoconhecer. É você saber onde você precisa crescer, onde você precisa se transfigurar. Oh, apareceu! Onde você precisa confiar sem ver, acreditar na promessa sem ainda ver os sinais. Primeira leitura. Foi quando Lucas diz, os sinóticos também, Mateus, Marcos, diz que 2 homens apareceram. Por favor, não me faça passar vergonha. Quais foram os 2 homens que apareceram no Monte Tabor com Jesus? Moisés e Elias. Uma salva de palmas, amém. Oh, coisa boa! Moisés e Elias. Elias, o exímio profeta, o maior de todos os profetas, e Moisés lembrando da lei. Então ali estava o Antigo Testamento. Isso nós entendemos porque o Antigo Testamento, nós podemos ler o Antigo Testamento, mas sempre a partir de Jesus Cristo. O próprio Jesus, sem o Antigo Testamento, a promessa messiânica, não dá para compreender. O Antigo e o Novo se completam. Ali está Moisés e Elias, porque para o povo judeu não há personagens mais fortes no Antigo Testamento. Homens de Deus. Elias, que foi levado para o céu numa carruagem de fogo. Moisés, que foi tomado por um beijo de Deus. É lindo demais, ele via Deus face a face. Mas existe um detalhe próprio de Lucas. Por favor, você pode pegar o teu celular, e nós, com muito custo, vale para o dia todo, tem aplicativo da obra Evangelizar. Quem tem o aplicativo da obra? É de graça. Você vai lá no seu App Store e coloca
Associação Evangelizar, não é assim? É assim, Vinícius? Sim, isso mesmo. E aí você baixa de graça, não paga nada, nem para baixar e nem para manter. Então tem o Evangelho do Dia. Isso, muito obrigado, equipe, parabéns à cavalaria que chegou em tempo, mostrando lá o aplicativo. Você tem todos os dias, eu uso o Evangelho, primeira leitura, Salmo, segunda leitura, e no domingo tem o Evangelho. Pois se você olhar no aplicativo, só Lucas que vai dizer que eles estavam lá e o que é que estavam falando. Aqui é impressionante. A conversa eram Moisés glorioso, Elias glorioso, Jesus glorioso. Que momento teofânico, que momento maravilhoso. Tadinho de Pedro, não entendia bolufas nenhuma. É aquele momento que a gente não entende nada. Mas Lucas diz que naquele momento eles conversavam sobre a morte. A morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Lucas nos dá esta pista para entendermos. Jesus, ele não tinha uma bola de cristal, acredite no que eu estou dizendo, e não tem heresia no que eu estou dizendo. Ele não tinha uma bola de cristal para saber como seria o final da vida dele. Quando Jesus nasceu, Nossa Senhora não sabia como seria o final, os apóstolos não sabiam. Por isso, aos poucos vai se dizendo, e Jesus vai percebendo que será a morte repugnante da cruz, e Jesus vai avisando os apóstolos, e neste momento ele tem certeza. O Deus é o Deus da promessa. Deus vai libertar o seu povo de uma só vez. Mas eu terei que passar pela morte e morte de cruz. Esse foi uma mistura de glória e uma mistura de pavor, para nos dizer, meus irmãos, e aqui tem um objetivo, para dizer para mim e para você, que Deus não falha, mas que isso não significa que a nossa vida será um mar de rosas. Nós somos da vitória, que após a morte, se fiéis ao Senhor, viveremos a glória eterna. Mas isso não está exímio da cruz, de pessoas que sofrem a cruz do câncer, a cruz da doença, a cruz de dores terríveis, a cruz de ter um filho especial, a cruz de uma doença que não passa. Você não tem noção, nós às vezes reclamamos da nossa cruz, mas a nossa cruz não tem peso algum. Então é uma forma de dizer que Deus nunca falhará comigo e com você. Não falhou com Abraão, não falhou com Moisés, não falhou com Elias, não falhou com Jesus, mas está embutido no segmento a cruz do Senhor. Então diga: eu não renuncio à minha cruz. Eu não renuncio à minha cruz. Dai-me força, Senhor. Dai-me força, Senhor, para carregá-la. para carregá-la. Você tem certeza do que você disse? Filhos amados, foi quando então Pedro acordou do sono. O sono sempre é sinal daquilo que não entende. Vamos fazer 3 tendas. O próprio Lucas diz, não dá conta não, que Pedro não sabia nem o que estava falando. Mas foi quando se escutou uma voz: este é o meu filho amado, este que vocês verão negado pelos homens, este que em Jerusalém será tido como ladrão, este que em Jerusalém será tido como um condenado qualquer, é meu filho amado,
escutai-o. Então hoje, nós somos chamados na busca desta transfiguração, de passarmos pelo vale da dor, cientes e confiantes no Senhor, a escutar Jesus. Nós somos chamados a fazer a mesma história de Abraão e escutar Jesus. Somos chamados a passar por todas as dificuldades da nossa vida e escutar Jesus. O fato de nos abrirmos para Jesus é a nossa garantia da vitória. Por isso, nós temos muito que escutar o Senhor. Nosso rosto precisa mudar, nossas vestes precisam iluminar, nosso interior precisa brilhar, porque isso é Quaresma. Não por acaso o Senhor é minha luz. Quaresma é luz, e nós somos filhos da luz. Filhos queridos, peregrinos de esperança, quarta-feira nós iremos celebrar São José, esposo da Virgem Maria. Vamos pedir também, no finalzinho deste sermão, que essa mesma certeza, essa mesma transfiguração, essa mesma mudança, essa mesma luz e salvação inundem os nossos lares.